Eu estou com um encargo nessa noite de ministrar uma palavra que fala um pouco daquilo que eu estou experimentando nesses dias. Fala um pouco daquilo que falado comigo e ministrado na minha vida. Hoje eu quero ministrar sobre a ceia do Senhor. Amém? Acho que eu nunca, ou há muito tempo que eu não ministro sobre a ceia do Senhor no dia da ceia. E hoje eu quero falar sobre a ceia do Senhor e obviamente eu quero, com esta ministração também, dar um start para que todos os líderes de célula, sempre quando tiver a ceia no primeiro domingo do mês, naquela semana, você possa ministrar a ceia também lá na sua célula. Essa é uma maneira nossa, é uma cultura que nós temos e nós devemos manter isso e devemos exercitar isso. Eu quero falar sobre a ceia e trazer para você aqui luz de Deus a respeito da ceia. Outro dia eu falei sobre unção e falei o quanto é importante nós ungirmos as pessoas, o quanto é importante nós colocarmos o óleo e tem um significado espiritual sim nisso que nós fazemos. Outro dia eu ministrei sobre ofertas, sobre dízimos, mostrei a importância que tem sim um poder espiritual nisso. Nós não somos homens naturais, homens comuns, nós somos homens e mulheres espirituais. Você não é terreno, você é espiritual, você é celestial. A palavra de Deus diz que nós estamos nessa terra como peregrinos, estamos de passagem, mas a palavra de Deus diz que a nossa morada eterna é espiritual, e a prova é tanto que um dia o nosso corpo será revestido desta realidade espiritual, e ainda que nós venhamos a voltar para a terra, nós voltaremos ou estaremos na terra, não como seres humanos naturais, falíveis e mortais, mas estaremos revestidos da eternidade de Deus. Aleluia! Você é um ser espiritual. Talvez você não acreditava em extraterrestre, do seu lado tem um ser extraterrestre. Aleluia! Um ser celestial. Glória a Deus. Que maldade é essa? Você já pensou em coisa esquisita? Pois é, os anjos são lindos e são extraterrestres. Aleluia! Você parece com anjo. Tem a graça e a glória de Deus, amém? Ainda que você não tenha muito beleza, isso é normal quando a gente olha no espelho, não tem problema, nós temos a glória de Deus, já basta, aleluia! O resto, o milagre da glorificação do corpo, Deus vai fazer, amém? Essa plástica que Deus vai fazer, vai mudar a nossa carcaça. Nós somos seres espirituais, somos espíritos, somos espírito. Nós temos um corpo, habitamos num corpo, melhor dizendo, e temos uma alma, amém? Diga, eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Amém? Então você não é corpo, você é ser espiritual, glória a Deus. Então, como eu falei para você, eu quero ministrar sobre a ceia e mostrar a realidade, mostrar para você a vontade de Deus, a realidade de Deus a respeito da ceia. E para falar sobre a ceia, para chegar nesse ponto, eu quero falar para você qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Para que Deus criou você, amém? A vontade de Deus é que você, que eu, tenhamos um coração cheio de paixão, cheio de vida, cheio de ânimo, amém? Nós somos seres pneumáticos, que tem o Espírito, e esse Espírito é vida, e o seu Espírito ele foi vivificado, ele recebeu a vida de Deus, então nós temos vida. João 10, verso 10, diz que o ladrão vem roubar, matar e destruir. Eu não quero saber do ladrão, eu quero saber da outra parte do versículo de João 10, a outra parte diz, Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, eu vim para que vocês tenham vida. Mas não seja uma vida humana, natural, pequena. Seja a vida abundante.
que é a vida abundante? É a vida de Deus na nossa vida. Vida que vale a pena ser vivida. Aleluia. A vida cheia da vida que vale a pena ser vivida. Na sua vida. Aleluia. É uma realidade. O desejo de Deus é esse. O desejo de Deus é que você e eu tenhamos um espírito renovado para adorar ao Senhor, para ter comunhão com Ele. O desejo de Deus é que tenhamos uma mente clara, cheia do conhecimento da glória de Deus. O desejo de Deus, presta atenção, é que você e eu tenhamos um corpo saudável, cheio de vitalidade. Deus quer que você e eu tenhamos um corpo saudável, cheio de vitalidade, porque nada pior, não há nada pior para o ser humano. Talvez a pessoa pense que a pior coisa é não ter dinheiro. Não, tem algo pior do que não ter dinheiro, é você não ter saúde para ganhar dinheiro. A pior coisa que tem no ser humano é não ter saúde. Steve Jobs, antes, foi ele mesmo que morreu, né? Foi. Não vou matar alguém aqui que não matei. Steve Jobs, antes dele morrer, ele disse que ele daria, se ele soubesse que ele teria câncer no pâncreas, ele daria todo o dinheiro dele para descobrir a cura do câncer. Porque ele disse que isso valeria mais do que todo o dinheiro que ele tinha. Isso é algo impressionante, ouvir alguém dizer isso. O pai do corredor de Fórmula 1, Michael Schumacher, falou que ele daria todo o dinheiro que o Michael Schumacher juntou, e tudo que ele tinha, e o pai dele disse que ele daria a própria vida dele, para que o filho dele voltasse a viver. Ele teve um acidente, ficou tetraplégico, e depois ficou em coma e nunca mais voltou, até morrer. Não tem nada que você e eu mais ansiamos do que saúde, do que um corpo saudável, cheio de vitalidade. Glória a Deus. E eu quero mostrar para você que nunca foi a intenção de Deus que tivéssemos um corpo cheio de enfermidade, que tivéssemos uma alma deprimida, tivéssemos uma alma angustiada, incapaz de se alegrar e cumprir o propósito de Deus. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou para sofrer. Deus não nos criou nem para morrer. Você vai compreender. Quando eu chego no velório, acho que as pessoas assustam comigo, porque o povo fala, não chora, não chora. Eu chego e falo, chore a sua dor. Chora, porque dói separação. Chore a sua dor, porque quem chora a sua dor, sabe sorrir a sua alegria. Deus não nos criou para morrer, por isso que nós temos tanta dificuldade de aceitar a separação dos nossos entes queridos. Até hoje, eu nem sei quantos anos tem que o meu pai faleceu. Não que eu não ame meu pai, mas eu não sou dado a datas, a tempo. Nem sei quantos anos tem, mas tem bastante tempo. Todas as vezes que eu vejo um velhinho branco na rua, que parece com o velho Jason, o meu olho enche de lágrima. Eu estou dando uma disfarçadinha assim e tal. Ai, que vento aqui, poeira, né? Aqui em Tumbiara tem um velhinho que eu estou pensando até fazer o DNA dele. Ele tem algum rolo nesse negócio, porque vai parecer o velho Jason para lá. Toda vez que eu vejo esse velhinho, meu coração... eu lembro de tudo. Eu lembro de nós indo para a roça, para a chácara, plantando, comendo pão com salame na beira do córrego, com a mão toda suja, estava nem aí. E eu nem tinha lombriga, né? Não era a lombriga que me tinha, era eu que tinha ela. Não era eu que a tinha, ela que me tinha. Quem é mais antigo aqui, e muito antigo, sabe o que eu vou falar. Aí depois vem a mãe vir trazer aquele lombrigueiro, que para mim aquilo, eu quando era menino, falava assim, mãe, isso não é lombrigueiro, isso é urina do capeta. Eu falava para ela, Padrax, um pozinho assim, aquele trem, eu acho que era alguma coisa de capeta ralado que dava para a gente beber. Tinha que tomar de madrugada aquela miséria.
Os mais novos, dê glória a Deus, porque você não precisa mais disso. Aquilo, não, era pior que a emulsão Scott. Vocês não sabem de nada que eu estou falando, não, deixa para lá. Deixa para lá, eu estou muito antigo. Voltando aqui, presta atenção, o homem não foi feito para morrer, por causa da queda do homem que o homem morreu. E todas essas coisas que eu falei aqui para você, são inimigas de Deus, são contrárias de Deus, foi o diabo que trouxe. O Senhor Jesus, Ele veio para redimir da maldição que entrou no homem, lá quando o homem caiu. Se você lembrar muito bem, a primeira coisa que Jesus fez, o primeiro momento em que Jesus derrama o sangue dele, é quando ele está lá no Getsêmani, e ele soa gotas de sangue. Presta atenção, o suor é uma maldição, trabalhar não é maldição, o suor no trabalho é uma maldição. Deus falou que o homem iria suar para trabalhar, ou seja, sofrer, e Jesus derrama gota de sangue, mostrando que ele estava vindo para redimir o homem de toda a maldição que havia sobre a humanidade por causa do pecado. E Jesus, como último Adão, ele levou para a cruz toda a maldição do pecado. Eu não sei se você sabe disso, mas a última palavra do Velho Testamento, lá em Malaquias 4, verso 6, a última palavra, põe para mim, para nós vermos, a última palavra, Malaquias 4, verso 6, olha lá qual é a última palavra no verso 6 de Malaquias: maldição. Essa é a última palavra do Velho Testamento. Então, o Senhor Jesus, ele entra no Novo Testamento, ele entra para escrever a história da nova aliança do Novo Testamento, para quebrar aquilo que havia no homem desde o Antigo Testamento. Quem está me entendendo? E Jesus, como segundo homem, ele nos introduziu numa nova criação. Lá em 1 Coríntios 15, nós lemos um texto falando sobre isso. Ele, Jesus, é o cabeça dessa nova raça. Olha aí, 1 Coríntios 15, verso 45. Olha o que a palavra de Deus diz no verso, na RA, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, qual o primeiro homem? O Adão, lá do Antigo Testamento, lá do Éden, foi feito alma vivente. O último Adão, quem? Jesus, porém, é espírito vivificante. Vai para o verso 47, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem, que é Jesus, é do céu. Olha o verso 48, como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens, terrenos. Ou seja, todo homem que nasce semelhante ao primeiro Adão. Aí ele fala, ele diz, e como é o homem celestial? Jesus também é os celestiais, ou seja, ele está dizendo o seguinte, que assim como Jesus nasceu na terra como homem, ele agora nos dá a condição de nos tornarmos homens celestiais. Aleluia. Quando Jesus morre, ele morre como primogênito. Me perdoe. Quando Jesus morre, ele morre como unigênito. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita como primogênito. Olha, presta atenção, a própria palavra já mostra para a gente. Unigênito, ou seja, o único daquele gênero. Não havia mais homens celestiais na terra, só ele. Ele era o único celestial, era o único daquele gênero. Mas quando ele ressuscita, ele não ressuscita como unigênito, ele ressuscita como primogênito, o primeiro de uma nova raça, de um novo gênero. Aleluia. Por isso a palavra de Deus diz que ele se tornou o nosso irmão mais velho. Bom, eu estou quero falar para você sobre a ceia. Historiadores e pessoas que estudam a palavra, eles relatam que existem 33 milagres do Senhor nos evangelhos. E óbvio que Jesus fez muito mais do que isso. João diz que ele fez mais do que isso, mas não tinha como escrever tudo o que ele fez. Mas desses 33, você pode ver que 28 deles estão relacionados com o nosso corpo, incluindo aqui comida, pão, peixes, que está relacionado ao nosso corpo, tá certo?
incluindo esses milagres que o Senhor fez. Agora, desses 33, 24 são curas físicas, e aí nós podemos incluir a expulsão de demônio, ressurreição de mortos, que também tem a ver com o nosso corpo físico. Presta atenção, de 33 milagres, 28 tem a ver com o nosso corpo físico. Alguma coisa. 24 fala claramente sobre cura física. O que nós podemos compreender? Presta atenção. O que nós podemos compreender é que o Senhor está nos mostrando que há para nós uma vida saudável para se viver no corpo de Cristo. É isso que o Senhor está nos mostrando. Que há um poder liberado para nós, disponível para que nós possamos ter a nossa estrutura física saudável. É isso que ele está falando. Por isso hoje na ceia, eu quero ministrar sobre o plano de Deus, que Ele usou estrategicamente para nos dar saúde, através da ceia, através da celebração da ceia. Quem está me entendendo? Por isso nós devemos tomar a ceia com um entendimento do que é a ceia. Presta atenção, nós não devemos tomar a ceia de forma supersticiosa. Por quê? Porque não é o pão em si mesmo que tem algum poder. Não é esse pão em si mesmo que tem algum poder. Não há um poder no pão. Presta atenção. Não há um poder no vinho. Nós precisamos de compreender. Mas nós precisamos de compreender que há um poder espiritual na nossa relação, no nosso relacionamento com Deus. E quando nós comemos esse pão nessa hora realmente representa o poder espiritual de Deus. O sangue representa algo, o pão representa algo. Quem está me entendendo? E é isso que eu quero mostrar para você. Que nós devemos ter uma atitude de confiança na promessa de Deus. Ela é infalível, e a palavra de Deus diz, e o que a palavra de Deus diz, ele nos garante. Ele garante que isso é verdadeiro. A celebração da ceia, ela não deve ser um ritual somente, uma cerimônia ritualística. Não deve ser algo religioso. Outro dia, alguém falou para mim que ele ficou doente durante um tempo, e por causa disso ele não pôde ir na célula, ele não pôde vir no culto, e ficou internado. E aí eu fiquei pensando, perguntei para ele se ele tinha tomado ceia nesse tempo, ele disse que não. Eu fiquei pensando, por quê? Aí eu fiquei pensando para mim mesmo como pastor, é porque nós não temos a compreensão, a clareza do que é a ceia do Senhor. Sabe, você que está aqui hoje, está nos visitando, talvez você não é batizado, ou talvez você já é da videira, mas não é batizado. A ceia é para os que são batizados, porque a ceia, ela tem um símbolo, uma representação espiritual, um significado espiritual. Você vai ver Jesus falando o que ele considera o pão, o que ele considera o vinho, ele mesmo fala. É isso que eu quero trazer para você. Então, nós precisamos de ter esse entendimento. Irmãos, e às vezes eu esqueço de falar para os irmãos, tem que fazer a ceia na célula, e aí os irmãos não fazem, e eu falo, meu Deus, por que eles não fizeram? Parece que tem que fazer. Então é automático, tem a ceia aqui no domingo, durante a semana vai ter ceia lá na célula. Glória a Deus. Porque o bom seria nós celebrarmos a ceia toda semana. Toda semana. Não, Jesus disse que é todas as vezes que reunirdes. Por que nós não fazemos? Nós não fazemos porque nós não conseguimos. Porque o temor que nós temos, vou explicar para você. Ah, pastor, está errado. Então, mas é verdade, a gente erra mesmo. Sabe de uma coisa? A gente erra. Às vezes nós somos a gente não pode um trem, pode outro. Então, é verdade. Errar é uma coisa, pecar é outra. E é verdade. Não, nós temos que fazer ceia então toda semana. Pois é, os irmãos não têm maturidade para isso ainda. Aí eles vão tornar um ritual. Então nós precisamos de ensinar que não é um ritual, mas é desfrutar da vida de Deus. Então, para que nós possamos pelo menos 2 reuniões,
São 4 reuniões no mês, né? 4 semanas, melhor dizendo. Então, pelo menos 2 vezes nós vamos celebrar a ceia. Amém? Glória a Deus. Nós vamos celebrar a ceia. O pastor Luiz fez um jejum, nós vamos fazer ele também daqui a uns tempos, que ele fez 21 dias de ceia. Todos os dias havia ceia. Ceiava com a família. Esse entendimento, para ter esse entendimento do que é liberado, do poder que há na ceia, que é liberado através dos elementos, que se tornam elementos espirituais. E eu vou falar depois sobre isso, sobre o temor das pessoas, porque as pessoas têm temor de confundir com a transubstanciação. Pastor, que palavra bonita, o que é isso? Chega mais para cá para me ver a legenda, pastor. Transubstanciação é o dogma católico, que eles acreditam que todas as vezes que eles fazem a ceia, Jesus morre novamente. Isso é antibíblico. Jesus não morre quando nós fazemos a ceia. Mas aí, por causa desse temor, às vezes nós caímos pelo outro lado e não compreendemos o poder de Deus que é liberado. Presta atenção, Deus quer ativar a nossa fé para compreendermos que a ceia do Senhor tem poder de nos dar saúde. De nos dar saúde. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 32. O Senhor diz que Ele não deseja que sejamos condenados com o mundo. Lendo esse texto, você vai ver. Lê aí, abre aí, 32. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Para o quê? Não sermos condenados com o mundo. Então, quando se lê isso, aí as pessoas falam, está vendo? Quando a pessoa bebe a ceia, toma a ceia indignamente, depois eu vou explicar sobre isso também, vou falar sobre isso. Quando ele bebe a ceia indignamente, então ele vai ser condenado com o mundo, ele vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. Por que não é? Porque ele não está falando de pessoas que não servem a Deus, ele está falando de pessoas que servem a Deus. Não é ir para o inferno. O que ele está falando é a condenação que o mundo tem a respeito de absorver, de receber a condenação do pecado lá no Éden, de absorver a condenação, as maldições, as doenças, as enfermidades. Por isso, lá no Salmo 91, ele diz que você não vai precisar temer as pestes, a mortandade que assola o meio-dia, a peste que voa de noite. O que é isso, pastor? Presta atenção, o salmista Davi, lá atrás, estava falando do que descobriram só há pouco tempo. Ele estava falando de bactérias. Mortandade que assola o meio-dia era pestes, era bactérias que ficam voando, que quando você espirra, 10 metros perto de você, as pessoas estão recebendo de graça a bactéria da gripe. Quando você espirra e você espirra na mão e pega na mão da outra pessoa, você acabou de presentear ela com uma coisa não tão boa. Por isso os médicos ensinam nem espirrar usando a mão, mas usar outra parte do corpo. Essa parte, porque se você pegar, aí você está lá na sua casa, você espirra, pega na fechadura, aí você está gripado, a outra pessoa vai pegar e vai também ficar gripado. Você fala, não, mas que coisa esquisita, todo mundo fica gripado, porque nós fazemos isso sem ver. Pastor, o senhor é neurótico com essas coisas? Não sou não, é o contrário. Eu leio, eu tento, mas é muito real. Quem está me entendendo? Ele está dizendo que nós não precisamos ser condenados com o mundo a respeito destas coisas. Deixa aí, 1 Coríntios 11 aberto, deixa eu ler com você. 1 Coríntios, lá no verso 23. 1 Coríntios 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo. Uau! Ele disse que aquele pão era o corpo dele, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ou seja, de ter comido o pão, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor. Ele está falando, não vai matar Jesus, vai só anunciar, é só um anúncio. É só um anúncio. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós, aí, presta atenção, que Paulo vai explicar agora. Olha, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não os poucos que dormem, porque para o crente morrer é dormir. Ele está dizendo, muitos que dormem antes da hora, que morrem antes da hora. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, qual a condenação do mundo? Eu não estou discernindo, compreendendo o que é a ceia. Por causa disso, eu estou sendo julgado com o mundo. E eu estou, então, recebendo em mim as mesmas cargas de doenças, de coisas ruins que o mundo recebe. Presta atenção, Deus nos deu uma provisão para termos saúde, a ceia do Senhor. É a provisão, é uma realidade. Por quê? Porque quando eu tomo a ceia, eu tomo a ceia junto com outros irmãos. E quando eu tomo a ceia junto com outros irmãos, no sentido de estarmos juntos, de estarmos em unidade, então dentro daquele irmão, e entrou algo que entrou dentro de mim. Então nós temos unidade. Então o poder que há onde houver 2 ou 3, ele vai se manifestar. Então manifesta cura, manifesta milagre de Deus, aleluia. E ele está dizendo que quando nós não temos esse discernimento, nós somos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Olha, presta atenção. Muito embora tomar a ceia de forma indigna seja errado, isso não pode condenar ninguém ao inferno por causa disso. Não é isso que ele está falando. Na verdade, o Senhor está dizendo aqui que a igreja deve receber os benefícios da ceia. Eu estava preparando essa palavra e pensando nisso. Nós temos a tendência de pensar no lado negativo do que o Senhor está dizendo. Por que nós não pensamos no lado positivo? Vamos pegar a lei, o decálogo, os 10 mandamentos, lá está escrito, não matarás. Por que a gente já pensa nessa coisa? Fala, mas puxa vida, estou com vontade de matar minha esposa e não posso? Nem. Você nunca sentiu, né? Só eu que sou humano e natural, você nunca sentiu, né? Você nunca sentiu raiva de ninguém. Nunca matou ninguém, você. Vocês são muito bonzinhos. Ai, que vontade de não ver mais essa pessoa. Matou e ocultou o cadáver. Tá condenado 2 vezes. Matou, cortou em pedaços e jogou fora. Se você matou e não sabe onde está, você vai ser condenado 2 vezes. Matou e ocultou o cadáver. Então, mas está escrito não matarás. Então, eu posso pegar e ver o seguinte, não matarás. Por quê? Porque eu tenho vida para dar. Tem um lado edificante nisso. Não roubarás. Por quê? Eu não preciso de roubar mais. O Senhor não está dizendo, não rouba, filho. Ele está dizendo, filho, não precisa de roubar. Eu sou a sua provisão. Uau! Mas nós olhamos o texto e já pensamos no lado negativo. Então está escrito aqui, então é o seguinte, quem tomar a ceia em pecado vai morrer. Não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo o inverso. Discerna, tenha discernimento do que é a ceia e você vai ter saúde. É isso que ele está falando, aleluia, glória a Deus. Quando nós vemos aqui o contexto, você percebe que eles estavam sofrendo doença, morte prematura, porque eles não tinham discernimento que a ceia poderia trazer saúde para o corpo físico deles. Vitalidade. Desde que Adão caiu, o mundo está debaixo da condenação. E por isso o mundo sofre debaixo de doenças, fraquezas e mortes antes da hora. A vontade de Deus é que nós vivamos mais
mais. Essa é a vontade de Deus, que tenhamos saúde. A palavra de Deus chama isso de longevidade. Uma vida longa com saúde. Amém, queridos? O Senhor, Ele veio para, remover essas coisas malignas na nossa vida. Paulo, ele estava aqui surpreso. Por que tem tanta gente fraca, doente, gente que morre tão jovem dentro da igreja de Corinto? Paulo estava surpreso. E a razão pela qual Paulo fala é que eles não estavam discernindo o corpo de Cristo na ceia, na celebração da ceia. Eles estavam tomando a ceia de forma indigna. Presta atenção, ele não disse que você é indigno para tomar a ceia. Ele disse que a forma é indigna. É a maneira de tomar a ceia. Não, pastor, eu acredito que você tem que estar digno. Então você nunca vai tomar ceia, meu filho. Que dia que você vai tomar ceia? Que dia que você vai estar digno para tomar ceia? Que dia que nós vamos estar dignos para tomar ceia? Pastor, vai ter um dia sim, quando eu vou orar. João disse que se você disser que não tem pecado, você acabou de pecar. Se eu disser que eu vou tomar a ceia porque eu orei, jejuei, eu fui no Panamá de a pé, voltei, eu fiz tudo que tinha de fazer. Agora eu estou pronto. Agora eu estou digno de tomar ceia. Presta atenção. Você está sendo mais indigno do que você pensa. Porque você está dizendo que não precisa de Jesus. Você está dizendo que você não precisa dele. Você fez por onde merecer. Não é nós que fazemos por onde merecer. É Jesus que nos faz justos. Pastor, mas nós continuamos pecando. Yes. Não sabias disso? Nunca lestes? Sim, continuamos pecando. Todos os dias você peca. Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós somos prepotentes. Não, não sou. É assim, todos os dias nós somos. Todos os dias tem o seu mal. Tem o dia que você ira. Tem o dia que você... Não, pastor, eu não sou disso não. Alguém falou uma piada desfazendo do casamento, achando graça do adultério, você riu, pecou, ué. Você está achando graça de adultério? Achando graça do pecado? É porque a gente, tomou uma caneta emprestada, não devolveu. Se foi minha, te abençoe, não precisa ficar com esse sentimento de roubo, não. Roubou. Não, pastor, não roubei. Ah, não. O que foi então? É isso que eu estou falando. Ninguém é digno para tomar ceia. Alguém se sente digno aqui de tomar ceia? Não. Eu me sinto indigno. E é justamente isso que me faz, de alguma maneira, ser justificado pelo Senhor. Quem está me entendendo? Por favor, eu não estou abonando pecado e mandando você pecar, não. Nem precisa. Você precisa ensinar uma criança a pecar. Filho, peca, filho. Seja egoísta. Pega o pirulito só para você. Eu te dei um pirulito, você deu para os outros, não quis chupar. Se o seu menino é assim, ajuda ele a orar por outras crianças, porque eu não conheço criança assim. A primeira palavra que a criança aprende a falar é meu. Não é papai e mamãe, não. A palavra inteira que ele fala é meu. É a primeira. Então nós somos seres humanos. E nós temos isso, presta atenção. O que eu estou mostrando para você, que não é a pessoa que é digna ou não, porque ninguém nunca vai ser digno. Nunca vai ser. Nunca vai estar pronto para isso. O que eu quero mostrar para você é que era a maneira que era indigna. Porque quando eu mostrar para você que a forma era indigna, então você vai compreender qual é a forma digna que Deus quer que nós tenhamos. Quem está me entendendo? O que o Senhor está dizendo é que eles não discerniam o corpo. É incrível. O vinho, Jesus falou o que era. Estão morrendo de medo de eu pegar a taça aqui. E eu também não vou pegar, não. Aí, eu vou pegar e dar para o Pedro segurar aqui. Ou então para a Gabriela, minha filha. Aí, né, filha? Alguma é melhor do que eu para segurar eles. Então, presta atenção. O que ele está falando é que nós devemos discernir o significado do corpo de Cristo na ceia. Porque quando nós discernimos o significado do corpo de Cristo na ceia, nós iremos usufruir daquilo que Ele tem para nós espiritualmente e vamos trazer isso para o nosso corpo natural e físico. Amém, queridos? Glória a Deus. Por isso discernir o corpo, ou seja, distinguir o pão
da ceia dos outros pães comuns. Nós devemos distinguir a diferença entre o sangue e o corpo. Nós precisamos saber que quando Jesus fala do sangue, isso é incrível. Quando Jesus fala do sangue, ele explica. Você nunca tinha percebido isso, né? Eu fiquei tão intrigado. Porque quando ele fala do sangue, ele explica. Este é meu sangue que é derramado por vós. Mas quando ele fala do corpo, ele não explica. Por que ele não explica, pastor? Nós acreditamos que ele não explica porque ele já tinha falado. Ele já tinha falado que ele era o pão que desceu do céu. Ele já tinha falado sobre isso. Ele é o pão que desceu do céu, ele é materializado na ceia espiritualmente para mim e você participar e usufruir daquilo que o pão tem para nós, aleluia. É interessante, ele fala, tomai e comei, isto é o meu corpo. Quando ele vai falar do sangue, ele fala, este é o meu sangue dado por remissão dos pecados. Todo mundo sabe que o sangue foi para redimir os pecados, que o sangue de Adão, ou o sangue lá do primeiro homem, lá no Éden, quando sai do Éden, o sangue de Abel, que Caim matou, era o sangue que estava com o pecado. E a Bíblia Sagrada diz que esse sangue clamava por justiça. E aí então, o diabo, quando o homem pecou lá no Éden, o diabo tinha o direito de matar todos os seres humanos. Deus deu ao diabo o direito de matar todos os seres humanos. O diabo aparece em Gênesis como a serpente, e ele fala para ele, você vai comer do pó da terra. Do que o homem foi feito? Do pó da terra. Ele está dizendo, você vai ter direito de comer, de se alimentar do ser humano, de se alimentar da matéria do ser humano, de matar o ser humano. Foi isso que o Senhor falou para a cobra, a serpente, a sucuri falante lá no Éden. Quando você vai lá para Gênesis, você vai ver que o diabo não é mais uma serpente, ele é um dragão, porque o dragão é a serpente que comeu muito, se alimentou muito do homem e se tornou o dragão. Então, o Senhor, ele havia dado ao homem esta autoridade. Aí, o diabo, eu não sei se enganado, eu não sei o que aconteceu, não sei realmente o que aconteceu, mas foi maravilhoso. Ele veio matar Jesus, porque Jesus era filho de José e de Maria, na cabeça dele, no pensamento dele, e ele mata Jesus. Ele podia matar todos os descendentes do primeiro Adão, mas Jesus é o segundo Adão, é o novo homem, é o segundo homem. E agora quando ele mata Jesus, o sangue de Jesus cai na terra, e quando o sangue de Jesus cai na terra, cai na matéria física, cai dentro, fora da eternidade, ele cai na terra, ele julga o diabo que havia pecado na eternidade, foi lançado para a terra, dentro do tempo passageiro, do tempo etéreo. Agora o diabo é condenado. Ele havia sido condenado na eternidade, agora ele é condenado nesse tempo aqui hoje. Por isso nós podemos dizer, o sangue de Jesus tem poder. Porque o sangue de Jesus é sangue inocente, derramado por nós, aleluia, glória a Deus. Pastor, qual o significado do pão? Qual o significado do corpo partido por nós? Nós sabemos, como eu falei, o significado do sangue, que é para a remissão dos pecados, que eu acabei de explicar. Mas, e o corpo partido? Nós cremos que o corpo partido, ele é para a cura do nosso corpo. O corpo de Jesus foi flagelado para nos dar saúde. Está lá em Isaías 53, verso 4. Está descrito isto, que o corpo dele foi flagelado para nos dar um corpo saudável. Por isso eu falei para vocês que nesses dias eu tenho experimentado, eu tenho declarado isso, para que eu tenha um corpo saudável, uma mente clara, aleluia, um ânimo redobrado, oh, aleluia. Isaías 53, verso 4. Certamente ele quem? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Onde Jesus levou as enfermidades? No corpo dele. E as nossas dores ele levou sobre si. E nós víamos ele como alguém que estava aflito, que foi ferido por Deus e foi oprimido. Por que isso aconteceu? Para que você e eu tenhamos saúde. Aleluia! Essa é uma realidade.
Então, uma vez que nós discernimos o significado do corpo, nós podemos desfrutar da força, da saúde, vida longa, sabe? É o oposto daqueles que não discernem. Presta atenção, eu não estou dizendo aqui que as pessoas ficam doentes porque não entendem a respeito do corpo. O que eu estou dizendo para vocês, me escutem, é que elas não precisam permanecer doentes se participarem da mesa do Senhor com discernimento. Não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Ele fala sobre isso, ele mostra para mim. Mas às vezes nós tomamos a ceia não de forma séria, não atribuímos a ela a seriedade e a espiritualidade que tem nela. Quando comemos do Senhor, no pão, nós estamos comendo do pão que desceu do céu, nós estamos alimentando de Jesus, nos nutrindo de Jesus. Não pode ser apenas uma cerimônia, não pode ser apenas um ritual, não deveria ser assim. Deve ser um desfrutar genuíno de Cristo para a minha vida terrena, para a minha mente. Oh, aleluia, glória a Deus. Todo pecado, toda maldição, enfermidade, miséria e mesmo a morte vieram ao homem pelo único e simples ato. Qual foi o ato que trouxe tudo isso para o homem, queridos? Diga, comer errado. Sim ou não? Todas as maldições, enfermidades, miséria, pecado, a morte física, todas as doenças, isso veio ao homem porque o homem comeu a comida errada. Não era para ele comer aquela comida errada. Não é precioso isso? Deus então coloca diante de nós uma oportunidade por meio do último Adão, Jesus. Agora nós temos a oportunidade, um simples ato de comer da forma correta, dignamente, discernir no corpo, nós podemos receber perdão, vida, saúde, aleluia, glória a Deus. Olha, se você crê na consequência do primeiro ato de comer errado lá no Éden, todos nós aqui cremos, amém? Não é difícil então crer nas consequências da maneira do comer certo hoje, de discernir hoje, de saber que isso é verdade. Ou seja, crer que a humanidade caiu e se tornou pecadora por causa do primeiro Adão. Se você crê nisso, você também consegue crer que o segundo Adão, Jesus Cristo, nos oportunizou comer de forma correta para nos tornar filhos de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu termino essa palavra afirmando que o corpo de Cristo é verdadeira comida. Jesus falou, eu sou o pão que desceu do céu. Ele estava falando, eu sou o pão. E ele disse que nós devemos comer desse pão. O Senhor Jesus disse que ele é esse pão. Isso certamente, acredito eu, dá para compreender que está totalmente ligado, conectado à ceia do Senhor, porque ele fala que ele é o pão e depois ele dá o pão. Então ele não explica sobre o pão. Por que ele não explica sobre o pão e explicou sobre o vinho? Porque sobre o vinho, o seu sangue, ele não tinha falado, mas sobre o corpo ele já tinha falado em outros momentos. Ele tinha explicado em outros momentos. Aleluia, amém, queridos? Glória a Deus. Você sabe, até a multiplicação dos pães tem um significado também espiritual. Porque na multiplicação dos pães, o pão simboliza Jesus. E os peixes, pastor? Coloca a mão assim e fala assim, simboliza nós. É isso. O pão é Jesus. E os peixes somos nós. Não é isso que ele falou, que nós seríamos pescadores de homens? Então, as pessoas sem Deus precisam de alimento. E o alimento é Jesus e você. Os dons do Espírito, os frutos do Espírito que está em você, vai alimentar essas pessoas, paz, amor, alegria, fidelidade, benignidade, bondade, vai alimentar essas pessoas, e elas vão receber dentro dela a semente da vida, aleluia. Jesus sempre falou do pão, sempre explicou, mas às vezes nós ficamos atemorizados, como eu falei, com medo de cair no exagero da transubstanciação, o dogma católico, que acredita que todas as vezes que nós
partimos o pão, toda vez que nós participamos comungamos, Jesus está morrendo novamente. Isso não é verdade, mas nós devemos compreender que é algo sim espiritual. O corpo do Senhor naquele pão esse pão adquire um poder espiritual, assim, um poder espiritual, pela fé, amém, queridos? O Senhor Jesus mesmo diz que a maneira de nós permanecermos nele, no livro de João, ele diz que é participando da sua carne e do seu sangue. Então nós percebemos a importância de participarmos da ceia, não como um ritual, mas como uma experiência de desfrutar da vida de Deus, aleluia, glória a Deus, oh Deus santo, aleluia. Nós devemos comer do Senhor continuamente. É interessante porque no livro de João, que João fala sobre isso, sobre nós participarmos e comermos do corpo e do sangue de Jesus, e esse comer lá é o presente contínuo, é o presente ativo do grego, que é o mesmo presente contínuo do português, ou seja, é algo contínuo. Todos os dias nós devemos comer do Senhor, todas as semanas nós devemos comer do Senhor, nós devemos comer do Senhor continuamente, para termos vida contínua em nós, aleluia. É muito sério a ceia do Senhor, é precioso, é um momento precioso, é realmente algo que nós devemos desfrutar, aleluia, oh Deus bom. Eu creio que nós precisamos de reativar a ceia nas células, e vamos fazer isso a partir deste domingo, para nós fazemos isso com essa compreensão, sabe, a ceia do Senhor é algo que o Senhor Jesus, Ele nos deu para nos manter livre de enfermidades, livre das pestes, oh, aleluia. Pastor, mas mesmo assim eu fiquei doente. Então continue tomando a ceia, porque a Bíblia Sagrada diz que o corpo de Cristo, Ele nos cura, Ele levou sobre si as enfermidades para que nós tenhamos saúde. Oh, aleluia, glória a Deus. Jesus disse: este pão é o meu corpo. Na maioria dos 3 evangelhos ele fala isso, este pão é o meu corpo. Ele não diz, este pão é apenas um símbolo do meu corpo. Pastor, mas se nós usarmos o símbolo, mas nunca esqueça que tem valor espiritual. Tem valor espiritual. Cristo não morreu novamente, mas esse corpo, ele representa hoje Cristo para nós. Este pão representa o corpo de Cristo para nós. Ele não diz, este é o vinho, símbolo da nova aliança. Ele diz que esse sangue é o sangue, ou esse vinho é o sangue da nova aliança. Oh, aleluia. Há muitas realidades espirituais na ceia do Senhor. Na verdade, há poder de cura na ceia do Senhor. Quem crê nisso? Talvez você não tinha esse entendimento. Confesso para você que nesses dias, ruminando mais, eu adquiri um livro que tem 21 palavras sobre ceia. 21 palavras. E isso Deus tem falado e ministrado e edificado, e Deus falou de forma muito clara comigo, e ainda mais que eu passei num momento da minha vida em relação à saúde, eu percebi que às vezes o problema da minha saúde é mais psicossomático do que físico mesmo. Psicossomático, o somatismo do psique, ou seja, foi algo que veio somado daquilo que eu sinto, e não do que é realmente no meu corpo. Eu tenho percebido, tenho visto de Deus que é realmente algo poderoso, aleluia, amém, querido? Eu nem sabia que eles iam fazer a mesa aqui hoje, eu fiquei tão maravilhado, eu falei, isso é de Deus, porque eu vou falar sobre a ceia, e a ceia vai estar lá diante de todo mundo, para todo mundo ver, amém, querido? Oh, isso é precioso, isso é maravilhoso. Pedi para a equipe do louvor subir. Sabe, irmãos,
o Senhor Jesus, ele odeia a religião. Então, baseado no sentimento de que ele odeia a religião, porque as únicas pessoas que Jesus, olha aqui, as únicas pessoas que Jesus foi duro com eles, foi os religiosos daquela época. Para você ter a base, ele chamou ele de sepulcro caiado. Vou traduzir para você. Ele chamou ele de catatumba. Como é que chama lá? O túmulo pintado de cal. Bonito por fora, mas lá dentro estava podre. Né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão borolento. Ou seja, algo sem realidade. Chamou eles. Quem? Os religiosos. Jesus odeia a religião. Presta atenção. Sendo que Jesus odeia a religião, ele não iria nos ordenar fazer algo somente ritualístico, simbólico e vazio. Quem está me entendendo? O Senhor, ele ama relacionamento. E se ele ordenou a ceia, é porque há poder dele para ser liberado na hora da ceia. Há um poder de cura, há um poder de compreensão, de revelação, que o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, me justificou, me fez filho amado dele. Há um poder dele quando eu como pão, porque esse pão não é mais um pão comum, mas é um pão agora que para mim é o corpo de Cristo, que eu estou me alimentando dele. O corpo que um dia foi flagelado, sofreu, levou 39 chibatadas. Oh, há poder de Deus para ser liberado. Eu creio que há um desfrute da vida de Deus que nós podemos usufruir no momento da ceia. Há poder na ceia, poder de cura, poder de restauração, poder de restauração, aleluia. Há poder de cura de doenças que tem a ver com o corpo físico, há poder de cura de enfermidades que tem a ver com a alma. E hoje, queridos, ao ceiar, você vai fazer isto crendo no poder que há no pão que desceu do céu, que é Cristo. E você vai comer desse Cristo que é derramado, que é dado por nós, que é partido por nós. Cada um de nós podemos nos alimentar de uma parte de Cristo, de uma realidade do poder dele. Aleluia. Fique de pé onde você está. Oh, aleluia. Oh, Deus. Quero chamar os irmãos que vão nos ajudar na ceia. Quando vocês forem sair para entregar a ceia, vocês vão levar, vai sair alguém com vinho e outro com pão, para que ninguém fique sem pegar o pão e o vinho, para que possamos fazer com liberdade. Aleluia. Quero pedir para que os irmãos que estão aqui na frente levante o pão, levante o vinho. E você que está aí, possa levantar as suas mãos. Aleluia. Hoje, você vai cear com o entendimento de que é mais do que somente uma cerimônia ritualística. Há coisas espirituais
algo para nós desfrutarmos espiritualmente de Cristo Jesus por meio da ceia, por meio do pão, que é o corpo dele dado por nós, por meio do vinho, que é o sangue dele derramado por nós. E assim nós estamos anunciando a morte dele. A morte dele venceu o diabo. A morte dele destronou Satanás. A morte dele entronizou ele como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A morte dele deu a ele autoridade. O nome que tem autoridade sobre todo nome. Aleluia. Pai, nós apresentamos agora, levante o pão e o vinho. Nós apresentamos esses elementos, o pão e o vinho, para que agora, ó Deus, eles saiam do uso natural, comum, e se torne, ó Deus, agora o corpo e o sangue do Senhor. E isso possa anunciar, e isso tenha em nós poder espiritual, poder de confirmar justificação pelos pecados, poder de reafirmar que fomos feitos justos pelo sangue derramado, poder de reafirmar, poder espiritual de trazer cura física, cura emocional, restauração de saúde, para que não haja necessitados, para que não haja fracos, enfermos, para que haja cura no nosso meio. Oh Deus, nós apresentamos ao Senhor. A palavra do Senhor diz: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Tomai e bebei, este é meu sangue derramado para a remissão dos vossos pecados. Aleluia!